Hoje o nosso bate-papo é para você que tem problemas com críticas. Quando alguém te critica, quando alguém fala que você está fazendo algo de errado, que alguma coisa precisa ser melhorada em determinada área, você acha ruim as críticas, esse bate-papo é com você. Se você é perfeito, não tem nada de errado, então descarte esse vídeo, pula e vai para o próximo vídeo aí. Ok? Vamos lá então. Entenda que o processo de crítica, o processo dos problemas faz parte da evolução. Se eu quero evoluir, eu preciso saber qual área eu tenho que estar melhorando. Entenda que a nossa evolução, a evolução da espécie humana, se deu mais ou menos assim. Em determinado momento, vamos falar de coisas bem básicas ainda, lá nos primórdios da humanidade, lá no começo da humanidade criada por Deus, entenda que em algumas coisas o ser humano teve que ir descobrindo dia após dia. Tá ok? Em determinado momento, bateu aquela fome e alguém olhou para algumas plantas, algumas folhas, alguns vegetais e pensou assim, bom, vou me alimentar daquilo ali. E foi lá e comeu algumas plantas, né? E algumas faziam mal, outras faziam bem. E ali começou a se observar o que eram os bons frutos, o que era um vegetal, o que era um legume, uma verdura. E começou a filtrar, ó, aquilo ali não come não, que aquilo ali faz mal. Já aquilo ali pode comer à vontade, que faz bem. Bom, então passou ali por um período, em determinado momento, a civilização começou a se alimentar um pouco mais de carnes. Só que aí começam outros problemas. As carnes de animais mortos, se eram frescas ou não, dependia de um abate precoce. Bom, vamos lá. Então não dava para depender de ter um animal que morria ali de qualquer maneira para estar se alimentando. Daqui a pouco estava podre, fétido, contaminado e a pessoa viu que não era boa para comer aquela carne. Em determinado momento, alguém pensou assim, bom, então vamos abater um animal, a carne vai estar fresca, nós podemos nos alimentar daquela carne. Perfeito. Só que alguns animais revidavam, inclusive alguns matavam os seres humanos que tentavam abater aqueles animais. Então alguém inventou em determinado momento, a partir de um problemão que eram os animais que revidavam, alguém inventou um arco e flecha para acertar de longe, a lança para jogar e se o bicho cair, morrer, enfim, eu vou lá perto, pego e abato aquele bicho de fato. Bom, então evitou um problemão da proximidade com aqueles animais. Em determinado momento, alguém pensou assim, bom, tá pegando fogo no mato ali, caiu um raio, o mato estava seco, e vamos pôr a carne no fogo? Alguém inventou um churrasco, né? Quem gosta de comer churrasco, quem gosta de comer carne, tá bom, perfeito. Só que aí surgiu um outro problema. Nem sempre tinha fogo ali presente para fazer o churrasco. E agora, o que eu faço? Eu fico imaginando quem, não é um pauzinho aqui, mas é uma caneta, mas quem em sã consciência pegaria um graveto, um outro pedaço de madeira lascada, ficaria ali altas horas, 2, 3, 4 horas, esfregando até pegar fogo naquilo ali. Em determinado momento alguém descobriu que dava certo, bem como existia meios mais fáceis de acender o fogo também. Tá bom? Perfeito. Então melhorou agora a possibilidade de fazer uma carne, fazer um churrasco, preparar um alimento aquecido, matando bactérias, tirando o gosto ruim do alimento, enfim. Então melhorou. Foi um outro momento que havia um problema e foi necessário resolver aquele problema. Perfeito. E aí foram surgindo sempre problemas e mais problemas. Por exemplo, eu quero sair de onde estou agora e quero ir lá para a Terra Prometida. Tá bom, eu tenho água no caminho, eu tenho como transportar água, eu tenho como levar um alimento, como levar aquela carne daquele animal que eu abati. Alguém inventou o meio de secar a carne com sal, depois de tirar o sal daquela carne também para poder se alimentar dela. Alguém descobriu meios de fazer recipientes de cerâmica, de barro, para poder transportar água por longas distâncias, com outros meios também, de animais, enfim, tem muita maneira de fazer isso. Enfim, cada passo da evolução da humanidade foi feita através de algum momento que alguém achou algum tipo de problema e esse problema alguém veio, observou e determinou que haveria uma solução e resolveu e teve a solução do problema e a humanidade foi assim evoluindo, inventou a roda, inventou as construções, começou a fazer o plantio, começou a criar os animais, em vez de sair para caçar, eu crio ele no local, enfim, começou a mudar coisa pra caramba a partir de problemas. Agora, o que eu mais vejo hoje em dia? Pessoas que não gostam de ouvir críticas, só que a crítica, normalmente, ela serve para você dar um passo além. Tapinha nas costas, tá tudo certo, você tá bem assim, não precisa mexer em mais nada, não vai te levar para o próximo passo da jornada. O que vai te levar para o próximo passo da jornada
é aquilo que machuca, é aquilo que fere o ego, é aquela crítica, é aquele detalhe a mais que alguém vem e fala para você, olha, não tá bom assim, você poderia fazer de tal maneira, ou você não poderia melhorar determinada coisa. Lógico que você tem que observar quem está fazendo a crítica, quem está falando de determinado problema, quem está trazendo determinado ponto de observação para a tua jornada, para a tua carreira, para a tua trajetória, seja você do segmento privado, do segmento público, um político. Imagina um político que não gosta de ouvir críticas. Fica complicado, porque assim, se eu estou falando que falta água, qual é a causa raiz do problema para a falta d'água? Como que eu resolvo? Eu ouço muito, eu vou fiscalizar. Fiscalizar não vai resolver nada, o que vai resolver é a ação, eu pôr em prática a solução, ou alguma ação que vai te levar à solução do problema a curto, médio ou longo prazo. Estou com um problema na área da saúde, vou fiscalizar, não vai resolver nada. O que vai resolver é determinar um plano de ação. Qual é a causa raiz do problema e onde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer até chegar lá para melhorar determinado ponto. Então, foi assim desde os primórdios da humanidade e será assim para sempre, porque enquanto não temos problemas, aqui nas costas está tudo certo, para que eu vou agir? Para que eu vou fazer algo diferente? Então, não é esse o caminho. O caminho é, se há uma crítica, se há um problema determinado, verifique. Tem uma solução? Sim, vamos colocar um projeto em frente. Não tem solução? Ok, será que alguém conhece? Será que já foi feito em algum lugar alguma coisa nesse sentido? Porque hoje em dia não é reinventar o fogo, não é reinventar a roda, é entender que há processo de melhoria a partir de coisas que já existem. Então está muito mais fácil agora do que era lá atrás. O problema é que agora as pessoas ficam vendo videozinhos de 15 segundos ali o tempo todo, rolando a tela, rola ali, vai lá para um Kawaii, vai lá para um TikTok, vai lá para os shorts do YouTube, para qualquer lugar, fica lá, dedinho na tela, rolando, tudo vídeo que não agrega nada e que apodrece o cérebro, porque a pessoa não consegue focar em coisas produtivas, coisas boas, mas não consegue. Dá um livro, 200, 300 páginas para a pessoa ler, para ver se ela vai ter paciência de ler. Não vai ter paciência. Por quê? Porque ela não está acostumada com coisas que demoram. Quanto tempo leva para ler um livro de 200 páginas? Se a pessoa se dedicar com atenção, ela vai levar um mês para ler ali um livro com uma boa leitura. Dá para ler mais rápido? Dá. Mas não dá para garantir o aprendizado daquilo que ela está lendo. Mas uma leitura boa, com um certo cuidado, sem muito cansaço diário, com poucos minutos ou poucas horas por dia ali de leitura, a pessoa vai levar um certo tempo. Então, hoje em dia, isso não encaixa mais. Então, voltando para o foco do assunto, quando alguém te criticar, alguém falar que, olha, temos determinado problema para resolver, vai buscar a solução. Vai buscar ali resolver aquele problema. Lógico, observe quem fez a crítica, se a pessoa tem razão, se não tem razão, que às vezes também não tem razão, mas a maioria das vezes é uma oportunidade de melhoria e cabe a você tomar a decisão. Eu vou evoluir ou eu vou ficar travado no tempo, ainda reinventando a roda, ainda reinventando o fogo? Enfim, não é para reinventar nada, é para evoluir. Quando eu falo de evolução, basicamente é olhar aquilo que eu posso melhorar e dar um passo além. Vou melhorar onde? Na direção do que? E dê esse passo além. Um grande abraço a todos, eu sou o Marcos Coelho, até o próximo vídeo.